Shalom Lekulam e bem-vindos ao canal. Quero convidá-los para mais um aprofundamento no diagrama da árvore da vida, no Sefirot. Nós sabemos que Moshe Rabbeinu, o maior Navi, o maior profeta, Moisés, ele teve uma relação com o Eterno face a face. O que significa isso? Que Moshe teve um contato com o Eterno diferente do contato que houve com os patriarcas, os Giborim, os poderosos, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Tão grande eles eram, que hoje em dia nós não rezamos pelos méritos de Moshe, pelos méritos de Shmuel, pelos méritos de nenhum outro grande tzadik. Mas nós rezamos pelos méritos de Abraham, Yitzhak e Yaakov. Mas qual seria então esse aspecto, esse contato com o divino? Qual seria o nome que os patriarcas eles procuravam conexão com os mundos superiores e entender a Torá do Eterno na íntegra? Toda a Torá oral, todo o Mussar, todo e qualquer pensamento de Torá, ainda até Alachot, que os posquim viriam em futuras gerações, aquela época eles já sabiam de tudo. Eles eram profetas também, e como tal, como profetas e como tal, eles conseguiram entender toda a Torá, mesmo que a Torá ainda não havia sido revelada no Monte Sinai, no Matan Torá. Então eu quero convidá-los para que nós venhamos ver o nome do Eterno, o qual Moshe Rabbeinu tem um contato face a face, e também iremos ver na árvore da vida, no diagrama, o nome do Criador, o qual os patriarcas teve um contato, uma conexão com o divino, ao ponto de saber toda a Torá, mesmo que ela ainda não havia sido dada no Monte Sinai. E a Torá oral, claro, ela já havia sendo transmitida desde Adam para Sete, para Shem, Noach, enfim, os grandes Rachamim, os grandes tzadikim que houveram antes de Abraham, Yitzhak e Yaakov, até chegar a Abraham, por meio de Shem. A Torá oral veio sendo transmitida, a sabedoria oculta do Eterno que Adam foi revelando para os seus descendentes, aqueles que iriam abraçar a verdade e defendê-la e transmiti-la para as futuras gerações, de modo que chegassem aos Giborim, aos patriarcas. Nós veremos esse nome, ele é colocado no umbral das portas. Por que colocado nos umbrais? Por que colocar nas portas esse nome, o qual os Giborim tinham essa conexão? Vamos lá, sem mais delongas, ver a grandiosidade desses nomes e saber o porquê se usar esse nome em um pergaminho nas portas de nossas casas. Aqui está, queridos Haverim e Haverot, o nome o qual os patriarcas se ligavam e entendiam coisas profundas sobre a Torá do Criador. Esse nome é colocado num pergaminho
e colocado no umbral, no lado direito da porta, chamado mezuzá. E o ano, ele tem 365 dias. Isso é bem sabido por todos, que o ano solar tem 365 dias. A mesma quantidade de 365 mitzvot negativas da Torá, e é colocada na porta porque todos os dias entramos e saímos por ela para realizar nossos trabalhos, realizar as coisas que precisam ser feitas na nossa vida, coisas seculares e busca de sustento para nascer, e temos que sair e entrar por a porta todos os dias. Se uma porta não tem a mezuzá, então há uma falha, ou se alguém não tem um cuidado com essa peça, passando por a porta com lixo, ras vechalom ou coisas fétidas, então é uma falta de zelo e de irat shamayim, e então essas forças negativas vão com a pessoa quando ela sai e retornam com ela quando ela vem. Porque as 365 proibições, que são equivalentes aos 365 dias, sendo que todo dia se sai e se entra por a porta se chama Dalet. Por isso, a letra Dalet, essa letra do meio, temos à direita Shin, no meio Dalet, que é a porta, e do lado esquerdo a Iod. Então, a Dalet, nesse nome, representa a porta. Então, quando a pessoa entra na porta, ela passa e beija a mezuzá, em reverência a esse pergaminho que contém o Shema Israel. Então, é interessante saber e ter a sabedoria de que, e o entendimento de que é importante ter uma mezuzá na porta, mas também o cuidado é muito e tão importante o quanto tê-la na porta. O Rambam, ele traz, o Rambam, Rabbi Moshe Maimon, ele fala que a mezuzá é uma mitzvah universal, né? Falando que as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não são consideradas judias, por não praticarem judaísmo, no sentido convencional da Halachá, de ter nascido de mãe judaica, mas que chegam ao conhecimento do divino, então elas podem colocar, se elas são pessoas esclarecidas e estudam a Torá, podem colocar essa peça na porta de suas casas. Então essa é uma mitzvah, uma mitzvah universal, né? Em se tratando de pessoas que são monoteístas, embora não sejam consideradas judeus do ponto de vista da lei judaica. Então vamos lá para o diagrama, entender um pouco mais sobre este nome. Aqui estamos com o diagrama da árvore da vida. Moshe Rabbeinu teve um contato com o Eterno, completo em se tratando das 10 sefirot, as 10 direções da árvore da vida, a saber, Keter, Chokhmah, Binah, Chesed, Gevurah, Tiferet, Nesach, Hod, Yesod e Malchut. Esse foi o contato de Moshe com o diagrama completo da árvore da vida. Visto que a Keter, no nome de Hashem, de 4 letras, a saber Yod, Re, Vav, Re, Keter representa o vértice, a parte mais superior da letra Yud. Chokhmah representa a Yud. Binah, a letra Re, a primeira letra Re do nome. Logo temos o vértice da letra Yud, representado pelo Keter,
que é o Tagim, ou Tag, do plural Tagim, a coroa da letra Yud, que representa a Sefirá de Rochma. Binah é a primeira rei. Logo, as 6 Sefirot abaixo, que saem de Binah, a saber, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Malchut é um domínio em que está isolado, por estar mais afastada de Keter, a causa. Então, Malchut é o efeito. Esses seis níveis que saem de Binah, a saber, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod, é chamado de Ze'ampin. O que seria Ze'ampin, Yehudá? Vocês podem me perguntar. Ze'ampin é chamada a face pequena. Esses 6 níveis é chamada a face pequena, chamada a face de Yaakov. Então, Yehudá, qual seria então a face longa, já que temos uma face pequena? A face longa é a Sefirá de Rochma, Binah e uma quase Sefirá que tem aqui no meio. Ela não é colocada no diagrama porque ela não é considerada uma Sefirá completa, mas uma quase Sefirá. Mas está implícito que é uma quase Sefirá aqui, chamada Da'at, entre Rochma e Binah. É o acrônimo, é o que causa o acrônimo, é o que forma o acrônimo. O que é acrônimo? São as primeiras letras da palavra Rochma, Binah e o Da'at. Logo, Rochma, né, o CH aqui de Ra, B de Ba e o D, né, Rabade, ou seja, Rabad. Essa linha é chamada de Rabad. Rabad. Essa linha aqui, Hesed, Gevurah e Tiferet, é chamada de Hagat. Essa linha, Hagat. A primeira linha horizontal é chamada de Rabad. A segunda linha é chamada de Hagat. A terceira linha, que é a de Netzach, Hod e Yesod, a terceira linha é chamada de Nehi. Temos Rabad, Hagat, Nehi. São acrônimos das Sefirotes, porque cada linha dessa horizontal representa uma letra mãe. A saber, temos aqui a Shin, que é uma letra mãe, que é a letra nessa horizontal, nesse traço horizontal. Temos aqui a letra Shin, que é uma letra mãe. Aqui na segunda linha horizontal de Hagat, a letra Aleph. E na terceira linha horizontal de Nehi, temos a letra Mem. Nehi é o acrônimo de Netzach, Hod e Yesod. Nehi, Hagat, levando em consideração as primeiras letras. Rabad, sendo que aqui tem uma letra, uma quase Sefirá imaginária, porque ela não é colocada. Porque o Sefer Yetzirah diz, não são 9 e sim 10. Não são 11 e sim 10. Então, se a gente colocasse aqui mais uma Sefirá no diagrama, não seriam 10, seriam então 11, o que é um erro. Então, ela é considerada uma quase Sefirá. Entendido isso, a letra Rochma é a Yud de Shaddai, que é aquele nome que fica na porta, na mezuzá. Yod representa a última letra da palavra Shaddai, Shakai. A Shin representa a letra de Binah, porque o mundo de Binah está associado com o fogo sagrado. Aquele fogo que não se apaga nunca, que é o fogo do altar. O altar
de bronze, e o altar, me refiro ao altar de Jerusalém, que tinha um fogo, uma coluna de fogo que nunca se apagava. O altar representa Malchut. Por que então o fogo de Binah se propaga no altar em Malchut? Porque Malchut está ligada a Binah. Porque Binah é a mãe e Malchut é a filha. Ah, então Binah representa Ima? Sim, a mãe. E Rochma, Abba, o pai. Já explicamos isso no vídeo anterior, que assim como a costela de Adam, da costela de Adam, sei lá, saiu a fêmea, a mãe de todos, a saber, Rava, assim Binah também sai de Rochma. E de Binah sai o que chamamos de Zeampim, que são as 6 sefirotes, chamada a face pequena. Então a face longa vai dar origem à face pequena, ou seja, a face longa que é um aspecto externo da Sefirat de Keter. Sim, a coroa ela tem um aspecto externo que se manifesta através de Abba e Ima e Daat. É chamada a face longa. E Keter também tem um aspecto interno que é chamada de Atik Yomin, o ancião primordial, o ancião de dias. Então é algo muito profundo esse aspecto de Atik Yomin. E posteriormente, Bezrat Hashem, estaremos adentrando nesses domínios. Se Hashem permitir, iremos estudar um pouco mais sobre o que seria o Atik Yomin e o Atik Yomin e o Arich Ampin. O Arich Ampin é o aspecto externo da coroa, que se manifesta através da face longa, a saber, Rochma, Binah e Da'at. E o de Binah nasce de um relacionamento do Zivug entre Rochma e Binah, nasce o que chamamos de o filho, que é Chesed, representa o filho, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod, que são considerados 6 dias da criação, né? Yom Rishon, Yom Sheni, e enfim, assim sucessivamente até Yom Shishi, que é o 6º dia. Até o 6º dia é chamado de masculino. Por quê? Porque é o filho de Abba e de Ima. Zeampim, a face pequena, é filha da face longa. Então, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod, eles são considerados o filho. E assim como, né, saiu da costela de Abba e a gente se refere que Ima saiu da costela de Abba, que é o masculino Rochma, não só Rochma, mas toda essa linha direita, a coluna da direita, a coluna dos amores, são chamadas de masculina. A esquerda é chamada de feminina. E o centro é o chamado Zivug, é o lugar de conexão. Sim, porque quando chega em Yesod, todas essas energias que vêm de Keter, descendo para Rochma e construindo a face longa, a face pequena, né? E a face pequena, ela vem e culminar todas essas energias em Yesod, que é o lugar onde faz a circuncisão, a Brit Milá. Por isso que os grandes Mekubalim, eles se relacionam em Zivug com suas esposas somente no Shabat à noite, após a meia-noite, que é uma hora muito sagrada. Por quê? Porque é quando essas energias elas se totalizam em Yesod, né? E de uma forma, que é o lugar da Brit Milá, da circuncisão, de uma forma muito potencial e muito sagrada. E então eles só faziam isso, conheciam esse segredo e faziam e fazem isso só no Shabat, na sexta-feira após a meia-noite.
Eles entram em zivug, em coito com suas esposas, porque a esposa representa Malchut, a realeza. Então, é o vaso. Então, Zeanpin, que são os 6 domínios que correspondem aos 6 dias, eles estão estudando Torá. No primeiro dia, o Rishon e o Sheni, e assim sucessivamente, estudando todos os dias as Parashot, estudando a Torá, rezando e buscando cada vez mais luminosidade, de modo que venha culminar na maior luminosidade nesse nível de Yesod. E ao relacionar-se com o vaso, sua esposa, trazer almas elevadas, visto que cada alma, depois que houve o Shevirat Hakelim, a quebra dos vasos, do mundo do Olam Tohu, né, o que veio a ser um esboço, e com os resquícios dessa quebra desses recipientes, as centelhas de almas também, como depois da quebra, essas centelhas também, assim como os resíduos, os resquícios dos vasos, assim também caíram as centelhas das almas em Sefirot. Por exemplo, Avraham Avinu, ele está plantado aqui na Sefirah de Hesed. Isso quer dizer que a centelha da alma de Avraham Avinu caiu nesse nível. Yitzhak, ele é um tzadik, o homem da Gevurah. A centelha de Yitzhak caiu aqui nesse nível. Jacó, Yaakov, Tiferet, caiu aqui em Tiferet. Moshe Rabbeinu caiu aqui em Netzach. E Aharon caiu aqui em Hod. E Yesod, quem caiu aqui em Yesod? Quem foi o Shomer HaBrit, o homem que guardou o Brit, que não se tornou imoral, apesar de estar morando no Mitzrayim, um lugar onde havia grande imoralidade? Yesod. Ele era o Yesod, o lugar da Brit Milá. Então, por isso, sábios, não olhar para uma outra mulher que não seja sua esposa, isso é ser Shomer HaBrit. Então, esses são considerados os 6 dias da semana, e para cada 6 dias, para cada um desses 6 dias, existia um pastor específico. Eles são 6 pastores, a saber, Hesed representa Avraham, Gevurah representa Yitzhak, Tiferet representa Yaakov, Netzach representa Moshe Rabbeinu, Hod representa Aharon, o Kohen Agadol, e Yesod representa Yosef Hatzadik, e aqui temos o sétimo pastor, David Amelech, e também representando o Mashiach, que representa o domínio da realeza. Visto isso, então entendemos que a relação de Moshe Rabbeinu foi uma relação face a face, ou seja, ele teve um contato com a Sefirot no nível revelado. Enquanto que os patriarcas eles tiveram contato com o Eterno no nome, não o nome de 4 letras, o tetragrama Yod-Ke Vav-Ke, como fora o caso de Moshe Rabbeinu. Então, os Giborim, Avraham, correspondendo Hesed, Gevurah, Yitzhak e Yaakov, os Giborim tiveram contato com o nome nesses níveis acima, que é chamado da face longa, a saber, Rochma, que representa a Iod, a última letra de Shakai ou Shaddai. Binah representa o fogo, por isso que Binah é considerado o mundo do fogo. Inclusive, os Malachim que estão nesse nível de Binah se chamam serafim, do termo Saref, fogo. Então, por isso, então, a Shin, ela tem 3 vértices, representando uma chama, querendo se separar do pavio. Então, a própria Shin representa fogo. Então, temos a Dalet, que é uma quase Sefirah, que está aqui, ela está implícita, não é colocada porque
como foi explicado, não são 11 e nem são 9. Nem se pode acrescentar nem retirar. É uma base decimal, o decálogo. Cada sefirá representa um dos 10 mandamentos. Cada um dos 10 dedos das mãos e cada um dos 10 dedos dos pés. Então, são vários significados profundos encontrados, por isso a Torá pode ser toda estudada aqui nas 10 sefirotas. Alguém perguntou que não conseguia entender por que estudar a Torá com o diagrama da árvore da vida, mas está implícita aqui toda a Torá. Toda a Torá está explícita, pode ser estudada aqui com esse diagrama. Então temos, a palavra Shaddai se refere à face longa, que foi o contato profético em que tiveram os Giborim, o contato espiritual com a face longa, ou seja, Rochma, Binah e Da'at. Rochma representa o Yud, a última letra do nome Shaddai. Binah representa a primeira letra Shin e a letra do meio a Dalet, que é a quase Sefirá, que representa a porta. Olha aqui, Dalet, que é a primeira letra de Da'at, que representa a porta. Veja que ela está no meio também. Vai descer e culminar em Malchut, que significa a porta. Então, a nossa casa é chamada Malchut, uma porta, uma entrada e uma saída espiritual. Por isso, os sábios da Mishnah, eles falavam, na época que o Beit HaMikdash estava pronto, que eles não entravam pela porta sem tirar o Masé Rishon, Masé Sheni, né, na época que o Beit HaMikdash estava construído. Então, tipificando Malchut. Malchut é um portal para o mundo superior. Por isso que quando os sábios da Merkavá fala de descer e não subir na Merkavá, fala descer, falando que é nesse mundo mais baixo, a descida começa por aqui, pela parte mais baixa, que é então a raiz da árvore. Malchut é a raiz da árvore. E todas essas forças aqui, elas estão em nosso corpo. Nós temos a cabeça o crânio, né? O crânio. Dentro do crânio a massa encefálica, que tem um hemisfério direito, que é a Rochma, e um hemisfério esquerdo, representando Binah. Ou seja, no hemisfério esquerdo da massa encefálica é onde está a sabedoria, as noções textuais, gramaticais, filosóficas. Já em Binah, os cálculos, né? Os cálculos, números, lógica, é a parte do hemisfério esquerdo do cérebro. Então, no peito temos o coração, Tiferet, o coração. O coração ele está no centro. Uma parte do coração está apontando para a esquerda, mas ele está no centro. O coração, tem um ditado popular que o coração ele está no lado esquerdo do peito. E não é, ele está no centro, anatomicamente falando, de forma técnica e anatômica, ele está no centro. Agora, uma parte dele aponta para o lado esquerdo. Então, o Hesed representa Abraham, ele representa não só a mão direita, mas também os pulmões. Porque os pulmões, ele faz a hematose, as trocas gasosas entre o oxigênio e lá nos alvéolos pulmonares é a troca gasosa onde esse oxigênio inspirado, ele é expirado após as trocas gasosas, saindo água. Então, água representa o que? Hesed, estado de Hesed, tipificado pela letra Mem, que representa água. Contrário, o paradoxo de Shin, que representa Binah Ima, que é fogo. Por isso, Rochma também, por estar na direita, é considerada também como a fonte onde jorra essa água, que
culmina também em Netzach. Sim, em Netzach, que também está do mesmo lado. Assim o é em Gevurah. Gevurah também é considerado fogo, porque o fogo original de Binah se propaga em Gevurah e também em Hod. Então, o centro se torna a síntese entre a situação e a oposição, entre tese e antítese. O centro é chamado o Shalom. E Shalom é o nome do Eterno. Shalom é o nome do Eterno. Shalom quer dizer paz. Nesse sentido, então, o Eterno é a paz. O caminho do meio é o caminho do Eterno. O Eterno é a paz. Entendido isso, nós podemos ainda ver que, como vimos no estudo anterior, né, cada coluna dessa representa Kohanim, Neviim e Israeli. Por que Hashem está nessa, ele prefere estar aqui entre Israeli? Porque Israeli é a maioria, é a multidão. Os Kohanim são numericamente menores que Israeli. E também os Levim, numericamente, são menores que em questão de censo, de contagem. São menores que Israeli. Então, por que Hashem prefere vir por aqui? Porque são eles que são ordenados a levar os Korbanot. E os Korbanot é muito agradável para Kadosh Baruch Hu. Então, Hashem escolhe vir por aqui. Porque é Israeli que é ordenado a trazer o Maser Rishon, Maser Sheni, o primeiro dízimo, o segundo dízimo, para ser entregue ao Kohanim e também, em alguns casos, algum desses dízimos são também levados para os Neviim. Que não é o momento para distinguir entre qual recebe qual dízimo, mas de forma, porque esse estudo ficaria muito mais extenso. Então, por que Hashem escolhe vir por aqui? Porque Hashem, ele escolhe ser abençoado pelas multidões. Quanto maior a multidão e a unidade desta multidão, maior é o louvor do Eterno. O Eterno, ele é exaltado através das multidões. Por isso existe uma berachá de quando se vê 600 mil judeus fazer uma berachá. Por quê? Porque cada um daqueles 600 mil judeus traz em si um segredo oculto da Torá. Ninguém entende ver a Torá no mesmo prisma. Sempre alguém tem um destaque a mais. Sempre alguém recebe uma revelação, um brilho diferenciado. E então, nesse sentido, cada ser humano é um segredo oculto e um ser ímpar, singular, particular, no seu modo de ver, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. E nesse sentido, cada um é um poço profundo e oculto. E então, por isso fazemos uma berachá quando vemos 600 mil Yahudim. Porque Hashem escolhe ser exaltado através das multidões. Evidentemente, a pessoa pode fazer o seu serviço particular individual, quando não há a possibilidade de se juntar ao clã, à comunidade geral. Por exemplo, no Kotel, onde tem muita gente, onde tem multidões, Hashem é mais exaltado, o nível de exaltação do Eterno é muito maior. Mas, evidentemente, se a pessoa não pode, então a pessoa ainda assim louva ao Criador, porque o Eterno não tem mais nada nesse mundo, nada, a não ser 2 metros. E o que seriam esses 2 metros? 2 cúbitos de alahá, ou 4 amot, na verdade, da alahá. 4 amot, que dá mais ou menos 2 metros. 2 metros para frente, 2 metros para a esquerda, 2 metros para a direita, 2 metros para a direita, 2 metros para a esquerda, 2 metros para frente, 2 metros para trás. Né? Então, e o centro é onde está o Eved, o servo, Eved Hashem, o servo de Hashem, onde ele costuma rezar e estudar a Torá, onde ele
já consagrou aquele cantinho ali. Então, esse é o lugar que Hashem tem depois que a Shekhinah entrou em exílio, que é onde o judeu tem lá e separou esse lugar para rezar e estudar. É ali o único lugar que Hashem tem nesse mundo, depois que a Shekhinah se exilou. Então, por isso que é bom separar um lugar e o tempo, o espaço e o tempo. Porque é ali que Hashem se manifesta quando rezamos os Terrilim, estudamos a Torá, fazemos nossas tefilotes. Então, nesse raio, né, entre abscissas, que é um traço, né, nesse raio entre abscissas, que são dois raios, um vertical e um horizontal, que se cruzam, né, na frente desse traço, na parte vertical, 2 metros, nas costas, onde a pessoa está postada, 2 metros, à direita, 2 metros, à esquerda, 2 metros. Nesse lugar, Hashem está. É ali que Hashem tem. O único lugar que Hashem tem depois que a Shekhinah se exilou. Então vamos parar por aqui, vamos deixar mais para a próxima ocasião, onde abordaremos outros conceitos esotéricos, místicos, né, da Kabbalah clássica, judaica, kosher, procurando sempre a direção do Eterno e dos sábios, o Arizal, o Ramak, o Rabi Akiva, e entre outros grandes mestres da Kabbalah, e trazendo a clarividência, a clareza espiritual para nossas almas. Então, eu desejo a todos uma semana abençoada. Se você gostou e achou esse conteúdo relevante, compartilha, e deixa o seu like e toca lá no sininho de notificações para receber novos conteúdos. E dessa forma vocês estarão fazendo Gemilut Hassadim, um ato de caridade, né? Uma pessoa perguntou, fez um comentário que eu achei muito interessante, que eu era assim, a primeira pessoa que ela tinha visto que ensinava Kabbalah sem cobrar. Eu nunca iria cobrar, porque eu recebi de graça, porque eu iria cobrar. Então, jamais irei fazer isso, né? Ainda que alguém esteja fazendo, enfim. A minha parte, eu não farei, não cobrarei nada, nunca. Hashem me deu de graça. Então, de graça, eu também dou, eu transmito. Assim como Hashem me faz entender, né? E o Magid, né? O Magid que me ensina, o mestre que me ensina a Torá é Hashem. Quando eu pratico mitzvot, faço techuvá, melhoro alguma coisa na minha vida, faço um reshbon, uma análise pessoal e diária, e tiro um mau costume, e venço uma barreira, algo escuro na minha alma, e com muita força choro e peço força aos céus para mudar, e sou fortalecido assim, e ele me dá de forma gratuita, então eu não poderia cobrar, jamais. Então, assim como recebo, eu transmito. Então, eu quero esclarecer isso, mas então, se vocês quiserem retribuir de alguma forma, que faça com o seu like, que compartilhe. Eu não vou compartilhar, eu vou fazer um ato de bondade, e dessa forma vocês estarão também iluminando suas almas e possibilitando que outras pessoas possam também entender um pouco mais profundo a questão da Torá estudada através da árvore da vida. Shalom, shalom, lekulam, e até o próximo vídeo.